A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, número, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade. E cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG131837300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Nos livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônica 24 e 1 Crônica 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Gratidão pela presença. Atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @AIG131837300, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que é uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. De hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem do Século, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé e também ao se juntar conosco. Estamos aqui para fornecer
a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou no comércio. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrita ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25, 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão juntos conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Irei agora fazer uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Deus, do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar no corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar conosco, como está escrito, em um só Espírito, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário você ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora, escolha um número aí para você receber uma palavra. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. Irei agora fazer mais uma oração para dar início à nossa live. Para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oração de número 3. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, pela presença de todos nessa live. Escolha um número aí de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos. Vamos agora ao sorteio dos rebanhos. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa lhe conceder um livro e um capítulo para a sua meditação. Hoje de número par, 8 e de número 7, ímpar. Vamos ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Livro de Ageu, 2 capítulos.
Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos, que diz assim: a glória do segundo tempo, do primeiro ao quarto versículo. No segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, no 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois se for forte, ser forte. Zorobabel diz ao Senhor: e ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 14 par e de número 13 ímpar. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro de Eclesiastes. Capítulo 2 do livro de Eclesiastes. Capítulo 2 do livro de Eclesiastes contém 26 versículos. A vaidade das possessões, do 1º ao 4º versículo. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade umas também. Isso era verdade. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que o melhor seria que ficasse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 6 ímpar e rebanho de número 5 par. Vamos agora ao sorteio. Livro de Mateus, 28 capítulos. Capítulo 3 do livro de Mateus. Capítulo 3 do livro de Mateus contém 17 versículos. A pregação de João Batista, do 1º ao 4º versículo. Naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestres. Mais um rebanho para a honra e glória do nosso Senhor. Rebanho de número 12 par e de número 11 ímpar. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus. Glória ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. Capítulo de número 8 do livro de Hebreus.
capítulo de número 8, contém 13 versículos. A antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Do 1º ao 4º versículo. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono de majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos ao sorteio do livro agora. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 27 do livro de Deuteronômio. Capítulo 27 contém 26 versículos. Maldições do Monte Ebal, do 11 ao 14 versículo. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre os montes Gerizim, para abençoarem o povo. Este Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o nome Ebal, Ruben, Gade, Assé, Zebulon, Dan e Naphtali. Os levitas restificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão. Vamos a mais uma oferta. Irei ler agora para vocês. Irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Gratidão pela presença de todos. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 23. Oferta de número 23. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Oferta de número 23. Em nossa 23ª oferta, se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar com base na Bíblia Sagrada que não existiam sorteios antes do Senhor Jesus ou Cristo e nem depois dele no Novo Testamento, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Façam sua obra para com o Senhor Deus, para receber as recompensas de... Leia em Mateus lá, 16, 24 a 27, palavras do próprio Senhor Jesus ou Cristo, que ele virá na sua glória, da sua glória com os seus santos anjos e vai recompensar cada um segundo a sua obra. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Oração de número 2. Oração de número 2. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra, nessa sua igreja virtual, @G1318, 37300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.
Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 16 par e 15 ímpar. Livro de Naum, 3 capítulos. Naum, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo 2 do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum contém 13 versículos. O cerco é tomada de Nínive. Do 1º ao 4º versículo. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus armamentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata cintila, o aço dos carros do dia, do seu aparelhamento, e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecendo tocha, corre como um relâmpago. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Livro de Lucas, 24 capítulos. No sorteio do capítulo do livro de Lucas. Capítulo 14 do livro de Lucas. Capítulo 14 do livro de Lucas contém 35 versículos. Diz assim: os primeiros lugares, do 7º ao 10º versículo. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidados, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sente-te mais para cima. Ser-te-á isso com honra diante de todos os mais convivas. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Livro de 3 João, 1 capítulo. 3 João, 1 capítulo. Livro de 3 João contém 15 versículos, que diz assim: do 1º ao 4º. O previsto ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho.
Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Livro de Efésios, 6 capítulos. No sorteio do capítulo do livro de Efésios. Capítulo 6 do livro de Efésios. Capítulo 6 do livro de Efésios contém 24 versículos. O lar santo, filhos e pais. Do 1º ao 4º versículo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas cria-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo agora do livro de Êxodo. Capítulo 16 do livro de Êxodo. Capítulo 16 do livro de Êxodo contém 36 versículos. Deus manda o maná, do 1º ao 4º versículos. Partiram de Eli, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Eli e Sinai, os 15 dias do 2º mês depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Gratidão pela presença. Vamos sortear mais uma oferta. Uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de 49. Gratidão, oferta de 49. Você interagindo com nossas lives das nossas igrejas virtuais, examinando a Bíblia Sagrada, você vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Oferta de número 49. Muita atenção. É possível um segmento de fé de igreja do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, terem atividades de mentira ou terem atitudes que chamam o Senhor Deus de mentiroso? É injusto, e ainda assim, todos, até mesmo os que dizem ser desse segmento de fé, ou que esse segmento de fé é deles, não serem todos castigados? Muita atenção. Se você provar com base na Bíblia Sagrada de que isso é possível e que o seu segmento religioso de fé de igreja não tem essas atitudes e atitudes, com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 120 milhões de reais em dinheiro. A proposta é de 120 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 10 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique
todos os outros vídeos com essa mesma mensagem, hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 4. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo o mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário você ler o capítulo inteiro para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha agora mais uma vez mentalizem o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração no final desta live, também com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Salmos, 150 capítulos. Salmos, vou pegar 150 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de Salmos. Capítulo 46 do livro de Salmos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Livro de 46 do livro de Salmos contém 11 versículos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém. Do 1º ao 4º versículo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no meio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Não se esqueça de mentalizar um número aí de 1 a 20, para que no final desta live o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro de 1 Crônicas. Capítulo 21 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 21. Capítulo 21 do livro de 1 Crônicas contém 30 versículos, que diz assim: o levantamento do censo, do 1º ao 4º versículo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide, levantai o censo de Israel desde Beceba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique, ó Senhor, teu Deus, a este povo, 100 vezes mais. Porventura o rei meu senhor não são todos servos de meu senhor? Porque se quer isto ao meu senhor? Porque trazer
assim culpa sobre Israel. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém. Vamos a mais um livro. Livro de Levítico, 27 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Levítico. Capítulo 5 do livro de Levítico. Capítulo 5. Capítulo 5 do livro de Levítico contém 19 versículos, que diz assim: o sacrifício pelos pecados ocultos, do 1º ao 4º versículo. Quando alguém pecar nisto, tende ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto e tornasse imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia do homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto e o souber depois, será culpado. Ou quando alguém jurar temporariamente com seus lábios, fazer mal ou fazer bem, seja o que for, o homem pronuncie temerariamente com um juramento, e lhe for oculto e souber depois culpado, será numa dessas coisas. Vamos a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. Capítulo 11 do livro de Daniel. Capítulo 11 do livro de Daniel contém 45 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º. Os reis do norte e do sul. Mas eu, no 1º ano do Dário, o medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o 4º será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte para suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua prosperidade, nem também segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, fora de seus descendentes. Vamos a mais um livro. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Zacarias. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 1 do livro de Zacarias. Capítulo 1 do livro de Zacarias contém 21 versículos. Exortação ao arrependimento, do 1º ao 4º versículo. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vosso país. Portanto, disse-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos.
Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem atenderam, diz o Senhor dos Exércitos. Gratidão pela presença de todos e lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet para divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas podem ter acesso à graça do nosso Senhor. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora sortear mais uma oferta. Oferta de número 24. Oferta de número 24. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nossa 24ª oferta, tenha muita atenção, pois o próprio Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas 16, 10 a 17, com foco no versículo 16, que o ministério de profeta foi até João. Atenção, essa forma de expressão na palavra nos faz lembrar da confusão que fizeram com a palavra amou, pois ela afirma um fato do passado ou no passado que ficou no passado. Muita atenção, pois nós estamos lembrando a todos vocês que todos os profetas, nas suas atividades no ministério de profeta, todos eles se apresentam como assim diz o Senhor. E depois das palavras do Senhor Jesus em Lucas 16, 16, ninguém se apresentou com estas palavras de assim diz o Senhor. Atenção, se você ou quem você trouxer para nós das igrejas virtuais, das 12 igrejas virtuais, @as_sem ovelhas, que provar para nós com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação do Senhor Jesus o Cristo são mentiras, vão receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. E atenção, esses podem vir a ser um dos motivos para o ministério de profeta não existir mais. Em Atos 3, de 22 a 26, foco no versículo 23. Gratidão pela presença. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nessa live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, mais uma vez, pela presença de todos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler o capítulo inteiro para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. Escolha aí, mentalize o número de 1 a 20 para que no final desta live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Já saiu. Livro de Atos, 28 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Atos. Capítulo 22 do livro de Atos. Capítulo 22 do livro de Atos contém 30 versículos. Paulo apresenta a sua defesa, do 1º ao 4º versículos. Irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci de Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje.
Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Escolha um número aí. Mentalize o número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Livro de Obadias, um capítulo. Obadias, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sei. Livro de Obadias contém 21 versículos. A restauração e felicidade de Israel, do 15 ao 18 versículo. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu mal feito tornará sobre a sua cabeça. Porque como bebeste no meu santo nome, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restaurar da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Glórias ao Senhor. Você que quer buscar ao Senhor Deus, sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano, você tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscarem ao Senhor Deus, somente as Escrituras Sagradas, a vontade do Senhor Deus para a sua vida. Examine João 7,38, Apocalipse 22, 18 a 19. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Mentalize aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Livro de Marcos, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Marcos. Capítulo 2 do livro de Marcos. Capítulo 2 do livro de Marcos contém 28 versículos. Só um minutinho, deixa eu ver a versão aqui. Capítulo 2 do livro de Marcos, a cura de um paralítico em Cafarnaum, do 1º ao 4º versículo. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para lá, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vamos a mais um livro. Livro de Amós, 9 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Livro de Amós. Vamos ao sorteio do capítulo. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 8 do livro de Amós.
Capítulo 8 do livro de Amós contém 14 versículos. A visão do cesto de frutos, do 1º ao 4º versículo. O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou, que vês, Amós? E eu respondi, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora silêncio. Ouve isto, vós que tendes gana contra a necessidade e destruís os miseráveis da terra. Vamos agora ao último capítulo, o último livro da Bíblia Sagrada, livro de Jeremias, 52 capítulos. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 5 do livro de Jeremias. Capítulo 5 do livro de Jeremias. Capítulo 5 do livro de Jeremias contém 31 versículos. Os pecados de Jerusalém e de Judá, do 1º ao 4º versículo. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças a ver se achais alguém. Se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhes perdoarei a ela. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falsos. Ó, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos. Tu os feriste e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, se comum acordo, quebram o jugo e rompem as algemas. Gratidão pela presença. E lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com a Bíblia, com a numerologia bíblica, e eu li apenas 4 versículos, e é necessário que você leia o capítulo inteiro para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler agora para vocês a revelação das ofertas. A revelação das ofertas, ela te traz no mínimo 4 fórmulas para você poder agir com elas examinando. A primeira, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho, para você receber as recompensas em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades, que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Deus. Examine Mateus 5, 7, 13 e 23 e João capítulo 7. Gratidão pela presença. Vamos agora sortear mais uma oferta para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 45. Oferta de número 45. E lembrando a vocês que nós estamos aqui para fornecer proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Vocês vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde vocês estiverem assistindo a live, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Se você quiser ofertar nessa obra do nosso Senhor Deus, dependendo da rede social, tem o link na descrição com o vídeo, e em outras redes sociais o vídeo estará fixado
com os nossos 10 bancos, 5 físicos e 5 virtuais. Faça a sua obra para com o Senhor Deus. Amém? Glórias ao nosso Senhor Deus. A oferta de número 45. Muita atenção. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que só há 4 formas no Novo Testamento de ter revelações das Escrituras Sagradas. A Bíblia. Essas 4 fórmulas são somente através do Senhor Deus, do Senhor Jesus ou Cristo, com o Espírito Santo, ou também com o sorteio das Escrituras da Bíblia Sagrada. E você ou quem você trouxer para nós, que provar com base no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentiras e nos mostrar outras formas de revelação com ofertas com base no Novo Testamento, com base no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. Assista aos vídeos com as nossas informações completas sobre nossa sexta mensagem, com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Mentalize aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração, com um livro e um capítulo para sua meditação. Vamos ao sorteio agora. Você que escolheu o número 5 vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Você que escolheu o número 13 vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Você que escolheu o número 7 vai meditar no livro de Mateus, capítulo 3. Você que escolheu o número 1 vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 8. Você que escolheu o número 14 vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 27. Você que escolheu o número 12 vai meditar no livro de Naum, capítulo 2. Você que escolheu o número 3 vai meditar no livro de Lucas, capítulo 14. Você que escolheu o número 19 vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 4 vai meditar no livro de Efésios, capítulo 6. Você que escolheu o número 9 vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 16. Você que escolheu o número 8 vai meditar no livro de Salmos, capítulo 46. Você que escolheu o número 15 vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 21. Você que escolheu o número 20 vai meditar no livro de Levítico, capítulo 5. Você que escolheu o número 2 vai meditar no livro de Daniel, capítulo 11. E você que escolheu o número 11 vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 1. Você que escolheu o número 18 vai meditar no livro de Atos, capítulo 22. Você que escolheu o número 6 vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 16 vai meditar no livro de Marcos, capítulo 2. Você que escolheu o número 17 vai meditar no livro de Amós, capítulo 8. E por último, você que escolheu o número 10 vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 5. Gratidão pela presença de todos. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser um seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada
concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim, orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais e 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Holanda, Itália, França, Espanha, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta. De segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E aguardo vocês na próxima live. Amém? Gratidão mesmo de coração por todos.